Olá, nós estamos no terceiro vídeo da nossa série sobre saúde mental. Nós já entregamos para vocês 2 vídeos, um podcast e nós estamos nessa jornada porque entendemos como igreja que é muito importante nós trazermos esse assunto à tona. Você sabe que muitas pessoas estão sofrendo e muitas delas caladas. E às vezes é tão importante a gente trazer atenção sobre assuntos que parecem ser insignificantes, mas que na jornada se tornam um peso, uma carga. E hoje, para que a gente possa compartilhar coração, compartilhar vida, nós convidamos para estar conosco o Samuel, a Elielma, e nós vamos falar sobre sofrimento mental. Obrigado por vocês estarem aqui. Vocês sabem que o Samuel e a Elielma, eles enfrentaram uma batalha muito grande e eles receberam restauração, encontraram esperança, passaram por tratamentos e hoje estão aqui, não porque venceram no sentido da totalidade, mas porque continuam vencendo. E eu acho que isso é importante a gente trazer esperança para quem está nos ouvindo. Muitas pessoas acabam não sentindo que podem alcançar um lugar de paz interior, um lugar de restauração, porque estão enfrentando essas batalhas hoje. Eu queria ouvir um pouquinho da história de vocês. Então, primeiramente é um prazer, receber esse convite. Tudo começou pelo estilo de vida, Eu usava maconha, fumava maconha. Quantos anos você tinha? Nessa época eu tinha uns 25 anos, mas eu comecei a fumar com uns 19. Então, assim, é importante já começar a falar que realmente foi por isso, Porque a maconha, ela parece inofensiva, mas na verdade é uma droga, Então ela vai inibindo um pouco a realidade, você deixa de enxergar as coisas como elas são, ou até os relacionamentos que você tem acaba camuflando e aquilo tá te fazendo mal, e aí quando você fuma você fica numa boa, Então eu já fumava, bebia também, mas menos do que fumava. E no final de ano eu ganhei de um casal, amigo nosso, um presente, Que foi uma droga um pouco mais forte, eu acho que era LSD, ácido, alguma coisa assim. E aí quando eu usei essa droga, eu já estava com uma depressão, mas não sabia, por alguns fatores que tinham acontecido. E acabou desencadeando um surto mesmo, E aí eu fiquei um tempo sem ter ido ao médico, porque até então as pessoas que estavam comigo não entendiam muito daquela situação. E aí quando eu fui para casa, isso aconteceu no Natal, fui para o Ano Novo, e aí teve que fazer o processo de internamento, contenção, que eu sei que às vezes é meio pesado, mas as pessoas precisam também entender que isso acontece, Nunca imaginei na minha vida ter que usar uma camisa de força. Foi então um processo bem pesado mesmo. Bem pesado, porque eu estava em surto mesmo, Entende? Então, assim, a primeira parte da minha história foi o surto, para depois vir todo aquele processo da depressão e tudo mais, Que a gente vai falar no decorrer. Sim. Ou agora com mesmo. Certeza. Mas é bom dar essa introdução porque muitas pessoas passam por processos mais leves. O teu foi um processo mega pesado já, aquele impacto violento. O teu, Samuel, como que foi o... Então eu comecei a trabalhar desde pequeno, já com família. E antes disso, a gente já sofria, eu particularmente, meus irmãos, já sofríamos muita coisa dentro de casa. Principalmente em relação ao casamento do meu pai e da minha mãe. Então, foram coisas assim muito conturbadas. Desde o começo a gente começou a trabalhar em família e na família assim, muita humilhação, sabe? Principalmente eu e meu irmão, a gente começou a trabalhar desde cedo. Muita humilhação nós dois, você não presta, palavras assim desde pequeno. E eu fui crescendo com isso, vivendo nesse ambiente de muita briga, também dentro da casa da minha mãe. Muita discussão entre o casamento do meu pai e da minha mãe. Teve vezes que a minha mãe pedia pra gente sair de casa, para eles poderem discutir, para eles poderem brigas, até mesmo brigas assim, muito fortes assim mesmo. E eu fui crescendo com aquilo. Dentro de família, Cheguei a um certo, já jovem, brigando, se pegando de porrada dentro do meu próprio trabalho, enfrentando coisas assim, discussão. E eu comecei a ter um atrito muito forte, discussão muito forte com o meu pai, a gente perdeu a amizade.
E o meu Você se pai. sentiu uma pessoa violenta no processo do teu crescimento, adolescência, juventude? Isso se manifestou de forma violenta? Bastante, bastante. Eu comecei a não me aceitar mais, né? Não me aceitar comigo mesmo. Eu me achava uma pessoa horrível, eu me achava uma pessoa que eu não prestava, né? Eu não merecia, não era uma pessoa feliz e não merecia ser uma pessoa feliz, né? E eu merecia a morte, merecia viver aquilo que eu estava vivendo para mais, né? Então aquilo foi criando uma ferida muito grande dentro de mim. E você foi guardando aquilo, somatizando aquilo. Isso, eu fui aguardando aquilo, criando aquilo dentro de mim. Eu não comia, sempre fui uma pessoa muito magra mesmo, não comia, não me alimentava, né? Sempre sofria de uma ansiedade muito grande, né? E isso daí virava motivo de chacota dentro do meu trabalho, nas ruas, entre os meus amigos, né? No meu corpo, eu era muito magro, né? Então aquilo me feria muito. Dava risada, curtia, mas dentro de mim me feria. Até que no decorrer do tempo, né? Aquilo foi me ferindo, eu casei, mas daí dentro da minha casa. Eu achava que eu não merecia minha esposa, né? Eu achava que de alguma forma ela tinha outra pessoa. Okay? De alguma forma ela estava comigo por pena. Entende? As pessoas falavam comigo por pena. E aquilo foi gerando em mim uma dor muito grande. Até que eu comecei a ter crise de choro. Crises. Tive o meu filho, tive problemas, não consegui acompanhar o meu filho quando era bebê. Não consegui porque aquilo me feria, eu achava que eu não merecia aquilo. Você não conseguia se ligar emocionalmente ao seu filho. E durante a gravidez você tinha conexão com a tua esposa? Não acompanhei a gravidez da minha esposa. Ela sofreu muito comigo. Vocês moravam na mesma casa e você não acompanhava isso? Não acompanhava. Eu tentava fugir disso, entende? Até que eu comecei a ter crise. A ter crise de depressão, né? Como você descobriu que era uma crise de depressão? Porque até então você estava lidando com uma questão de falta de merecimento, de não aceitação. E quando você percebeu, alguém te falou, alguém de repente acendeu uma luz para você dizendo, cara, você está com problema, isso pode ser depressão. Porque até então você estava lidando com isso como uma questão emocional, de autoestima, né? E de repente, agora você percebe que não era só uma crisezinha, era algo que estava afetando todos os seus relacionamentos. Como você percebeu que era uma depressão? Na verdade, eu só fui perceber que era uma depressão depois que eu tive um surto. A mesma coisa que... E como se deu esse surto? Na verdade, antes do surto, eu estava me automedicando. Entende? Porque como eu estava passando por isso, por essa ansiedade, por esse choro toda vez, eu me automedicava. Aí eu comprava aquele monte de remédio de calmante e ficava tomando durante o dia inteiro. Ficava tomando e daí eu não se alimentava bem e ainda tomava calmante. E ainda tomava calmante. Não me alimentava nada. Eu ia pro meu trabalho, ficava quieto, não falava com ninguém. Queria trabalhar, só que no meu canto, não falava com ninguém. E tomava remédio. Em vez de comer, tomava remédio. E daí, certo dia, eu trabalhando normal de pé, a minha mãe veio conversar comigo. Ela, mais uma vez, como mãe preocupada, veio perguntar para mim se estava tudo bem. Eu tive um apagão. Me deu um apagão assim, eu estava começando a ficar tonto e apaguei. A tua crise foi de um apagão, a tua foi de um surto que você teve que ir até com uma camisa de força. Sim, não tive um apagão, mas aí passou um monte de coisas, né, na minha cabeça e eu precisava dormir, porque daí no meu caso eu já estava uma semana sem dormir. Então quando o teu cérebro não descansa, aí você vai realmente para uma linha de surto, né? E mesmo com injeção e tudo, eu também não dormia. Então daí você vai para contenção, porque é a única maneira de você voltar para a terra, digamos assim, entendeu? Porque daí, se você não tem esse tipo de intervenção, é possível que às vezes você nem volte, entende? Então, fui para a camisa de força e ainda assim o pessoal chama de faixa,
você com a camisa de força e ainda enfaixado numa cama para você não sair. E aí depois do surto e depois que eu saí da clínica, daí começou a parte mais difícil, que é a depressão profunda. Porque quando você está surtado ou você está em outra vibe, vamos dizer assim, os que mais sofrem são quem está perto de você, ou a sua família, os filhos, né? Minha filha tinha 2 anos e pouco e eu não tinha emoção também. Quando eu estava surtada, ainda assim, né? Não estava entendendo, mas aí quando você volta, tem várias coisas, né? Então, assim, a família sofre nessa hora, porque eles têm que, de alguma maneira, resolver aquela situação por você. Mas aí quando você vai voltando, aí o negócio vai ficando pior, porque você começa a analisar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Onde foi que eu errei? O que me levou a isso? Olha o que eu fiz na minha vida, as minhas escolhas e tal. E aí você tá começando a ir pro buraco, né? Entre aspas. Então, a parte mais difícil é depois do episódio. Do episódio, porque quando você voltou para casa, você então encontrou uma realidade que era dentro de você, porque a sua filha continuava ali precisando do teu amor, a sua família queria te acolher e de repente você estava com ausência de sentimento para com todo mundo ao seu redor. Sim. Elielma, isso desencadeou o que na sua história? Porque nós já vamos ouvir o Samuel, mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, por não conseguir me conectar, eu realmente comecei a perceber que eu não tinha, e você disse isso, não tinha valor para esse mundo, não tinha valor para as pessoas, não tinha valor para esse mundo. Você estava consciente desse sentimento que você não tinha mais conexão com a sua filha, com a sua família, ou isso não era uma realidade para você? Você estava apenas vivendo, porque você estava sendo medicada depois da clínica, estava com antidepressivos. E aí fui pro surto, depois saí da clínica, mas mesmo assim eu ainda não estava aceitando aquilo ali, aquele tratamento, e ainda acabei não conseguindo tomar o remédio direito. Foi um processo bem complicado até eu perceber que eu estava em depressão profunda. E aí foi na parte que eu pensei em suicídio mesmo. Só que eu digo que o meu caso foi pior porque, assim, a gente como mãe, apesar de tudo, foi um instinto materno que me fez pensar essa loucura, que era o quê? Primeiro eu tenho que matar minha filha e depois me matar. Porque eu não vou me matar e deixar minha filha para outras pessoas criarem. Veja se isso não é uma coisa terrível, né? Quando eu penso nisso, assim, eu não me dói tanto porque realmente o Senhor me restaurou, além do tratamento que a gente sabe que é importante. Mas você se vê pegando uma faca, uma criança de 2 anos e olhar assim, como que eu vou fazer para matar ela e depois me matar? E aí depois a gente acabou morando num apartamento que tinha 3 andares e daí eu pensava assim, eu acho que eu jogo ela e depois eu vou, né? Porque assim, por que esses pensamentos vêm? Porque a depressão, ela te coloca num buraco que tudo é treva. Então, por exemplo, se você gosta do cheiro do pão da padaria, que todo mundo acha maravilhoso de manhã, aquele cheirinho de pão de padaria, isso me deixava numa crise de ansiedade extrema. Meu coração disparava porque eu não sentia a emoção correta. Então, aquilo me deixava pior, né? Porque eu precisava voltar ao normal. Eu adoro paisagem, então a lua eu achava muito lindo, morava na praia na época. E aí, quando eu via a lua, que era uma coisa que me deixava bem, eu ficava extremamente estressada, porque não estava, entendeu? Você não estava no equilíbrio, então estava tudo errado. E aí eu realmente pensava na morte, entendeu? Estava insuportável, não dormir, não ver as coisas como deveriam. E nessa época que todos esses pensamentos estavam vindo na sua mente, você estava sendo medicada, Elielma? Ou estava cuidando da medicação de forma bem relapsa? Errada. Porque eu saí do hospital com esse medicamento para dependente químico, que eu fiquei travada numa cama, quase morri. E aí depois eu não... as pessoas que estavam próximas a mim, elas não estavam muito entendendo do assunto. Então eu estava tomando, sei lá, alguém me dava um remédio para dormir, que eu passava mal, e não estava adequado. Não estava adequado. Então por isso que desencadeou isso aí. Então assim, é muito importante a medicina nessas horas, entende? Porque assim, às vezes você está deprimido, está desanimado, então você vai lá, você ora, você tem amigos à sua volta, família que te dá um ânimo, objetivo na vida. Mas às vezes o negócio é no corpo mesmo, na mente. Então assim, você não consegue sozinho. Uma das frases assim que eu acho que machuca muito as pessoas que estão passando por isso é assim, você tem que se ajudar. Cara, quando alguém me falava isso, eu piorava. Você tem que se ajudar.
Porque você não consegue se ajudar. E aquilo te joga uma carga do tipo assim, eu me culpo por eu não conseguir me ajudar, porque, poxa, eu precisava me ajudar. Então, assim, se vale como um conselho para quem estiver vendo esse vídeo, nunca fale isso para uma pessoa que está passando por alguma crise. Você precisa se ajudar. Não, você precisa de ajuda. Eu vou te ajudar. Vamos nos ajudar. Aceite que você é doente, porque numa dessas situações, já no final, que daí eu já tinha sido resgatada da minha parte do suicídio, que depois eu posso falar melhor, uma irmã minha me ligou e falou assim, viu, aceite que você está doente. Aceite que você é a doente agora na família e que você precisa de ajuda. Pare de se preocupar com aquilo que você não pode resolver. Porque enquanto eu pensava nas coisas da minha vida, porque eu era responsável por uma criança e tudo mais, a crise de ansiedade era tremenda. O coração disparava daquilo, sabe, parecia que ia surtar de novo. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é aceite que você está doente, aceite que tem alguma coisa errada, procure ajuda, sabe? Porque não tem como você falar para a pessoa... Então, assim, essa frase me machucou muito. Sim, e além de tudo, né, Elielma, você coloca mais um peso, mais uma carga para alguém que já não está suportando carregar aquilo que já é insustentável para aquela pessoa. Eu acho que essa foi uma excelente dica e um conselho para as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, porque as pessoas que estão precisando de ajuda, nem elas mesmas sabem que elas estão precisando de ajuda, quanto mais dizer você precisa se ajudar. E elas não têm nem força para isso. Mas nós queremos ouvir mais sobre isso. E, Samuel, a crise dela foi ao extremo, ao ponto de ser levada para um internamento. O teu, quando deu o apagão, qual foi o processo a partir dali? Quando eu me deu o surto, eu fui pro hospital, né? Eu ali estava com 52 quilos, né? Bem magro, sabe? Eu fiquei durante 7 dias assim. Eles pensavam que eu estava com câncer no estômago, né? Por eu estar muito magro. Mas eu fiz todos os exames daí, não estava. E daí que eu fui diagnosticado com depressão. Dali eu comecei o meu tratamento com a depressão. Entende? Com um medicamento daí. Uhum. E a partir desse momento que você mede quanto? Você tem 1 metro? 1,81 m. Com 52 quilos. Com 52 quilos eu estava. Então, a partir desse momento, quando você começa esse processo de medicação, você volta para casa. Eu volto para casa, proibido também de trabalhar. Eu comecei a ficar em casa, minha esposa ali, com o bebê, com meu filho e cuidando de mim também. E daí eu comecei o processo, né? Com uma vida incrível para desfrutar, criança, casamento novo, e você não conseguia encontrar prazer em nada disso. Em nada. Mas daí eu comecei a fazer tratamento com um terapeuta em casa também, né? Para me ajudar com os medicamentos, né? E me ajudar também na depressão, em questão assim, tipo, você vai conseguir, Jesus te ama, a tua família te ama, né? Abrindo a minha cabeça assim para que eu venha assim ter prazer à vida. Uhum. Entende? Porque eu não aceitava os medicamentos no começo. Os medicamentos é muito forte e, bem dizer, você fica dopado, né? Uhum. Aparentemente é muito ruim o início do tratamento. Até teu corpo se acostumar é muita coisa. Você tem muito efeito colateral, né, dos medicamentos. E você tendo aqui, você não quer aceitar o medicamento. Você quer conseguir de outra forma. Sim, porque você pensa que você pode. Isso. E eu acho que essa é uma questão muito delicada, né? Porque a maioria das pessoas, elas quebram o tratamento no meio e elas acabam retornando a um estado pior do que o anterior ao surto. Até porque o medicamento, ainda que seja um impacto no início, ele faz um processo de equilíbrio depois. E muitas pessoas não conseguem passar por isso. Vocês acham que, no teu caso, o que você acha que fez você suportar o início do tratamento, que é pesado? Foi uma rede, a gente chama de rede de apoio isso, né? Família, fé e tudo mais. O que você considera que foi o que te sustentou para permanecer no tratamento? Eu acho que assim, que depois que eu tive esse surto, minha família esqueceu um pouco os problemas que estavam acontecendo e se focaram na minha saúde, que eu acho que foi um pouco assim o que me ajudou, sabe? A
O tratamento da minha esposa não trabalhava na época, ela ficava em cima de mim, dos medicamentos, ficava, não, vamos tomar. E foi o que o pastor falou, quando eu realmente não conseguia suportar os remédios, então eu parei com os medicamentos. Foi aí que eu tive a depressão maior e tentei suicídio. Vocês dois chegaram nesse ponto de ter coragem de tirar a própria vida. Você ainda num caso mais extremo, pensar em primeiro tirar a vida da sua linda filha, né? Porque a pessoa está fora de si. Quando vocês passaram por isso, vocês dois falaram que estavam fora desse processo do medicamento e o que eu acho que é bem importante a gente considerar como igreja, esse é um vídeo falando na área cristã, né? Que muitas pessoas pensam assim, se você está numa igreja, se você tem uma igreja, se você está envolvido com um grupo de cristãos, então você vai pela fé vencer isso. Quando a fé é uma parte da coisa e a gente acredita que sobrenaturalmente uma pessoa pode vencer isso. Mas nos 99% dos casos, você precisa de uma rede de apoio, inclusive profissional, para vencer isso. Porque vocês chegaram num ponto onde a depressão ela tomou parte da história de vocês ao nível de fazê-los pensarem em suicídio. O que realmente faz vocês estarem aqui hoje é o fato de vocês terem de alguma forma encontrado uma solução para não chegar nesse ponto extremo. O que aconteceu? Como foi essa história? Então, não tem como eu não responder essa pergunta sem falar de Deus, né? Porque, na verdade, foi um conjunto espiritual, da medicina e tudo mais. Então, quando eu estava tendo essa vontade de tirar a vida e tudo mais, eu tive um sonho que eu estava me deitando no colchão e aquele sonho, era um colchão vermelho, não sabia de onde era, me fez sentir em sonho uma paz que eu estava procurando. Então, naquele dia, eu criei uma força dentro daquela minha situação de querer tirar a vida, porque todo dia eu acordava pensando nisso. Acordava não, nem dormia, né? Dormia duas horas por dia. E aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso que me levem para casa do meu pai, que eles não moram junto, porque senão eu vou morrer, entendeu? Então, assim, eu dei um grito de socorro de alguma, né, que veio aquela força e que não tem como dizer que não foi Deus. E aí, minha mãe ligou, enfim, fizeram todo o processo. E quando eu cheguei na casa do meu pai, a primeira coisa que eu vi, gente, sem brincadeira nenhuma, numa sala, era um colchão vermelho igual o meu sonho. Entendeu? Eu acho isso muito importante, que foi um processo de cura para mim. E aí eu simplesmente cheguei lá, eu tava com 57 quilos, mas eu tenho 1,71. Então chega a doer o corpo, né? Porque você não consegue nem andar. E aí quando eu cheguei, eu me deitei. E aí a minha família acolheu a minha filha, que estava com 2 anos e pouco, né? Para tomar os cuidados básicos, banho, comida e tudo mais. Porque essas coisinhas me deixavam muito pior. Porque daí eu sabia que eu tinha que dar banho, eu tinha que dar comida. E parecia que eu arrastava uma tonelada no meu pé, entendeu? Sem conseguir fazer. Então foi crucial a minha família ter acolhido a gente, ter cuidado da minha filha e me incentivaram, ó, levanta, vem comer, vamos sair, vamos andar de bicicleta, não sei, qualquer coisa. E o médico. Daí meu pai me levou no médico e eu falei, não quero tomar remédio. Eu não quero ser uma pessoa que passa a vida tomando remédio, que esse é um dos primeiros pensamentos. Eu não quero tomar remédio para isso, né? Mas aí fui no médico, o médico disse que tinha que tomar e tudo mais. Mas aí entrou Deus novamente no processo, porque era para eu tomar remédio a vida inteira. E em 4 meses eu não estava mais tomando remédio. Com liberação dos médicos? Com a liberação do médico. Tanto que meu pai até falou assim, o que você falou pro médico lá que você induziu ele a te dar alta? Eu falei, ele é psiquiatra, não eu, né? O que é interessante é que muitas pessoas têm um encontro com o sobrenatural, com Deus nessa jornada, o que traz coragem para dar um passo. Mesmo que a pessoa, como você fez, não continue, mas ela já deu um próximo passo. Eu acho que isso é importante, né, Eliel? Ainda que você não abrace
toda a transformação e toda a melhoria que você esperava, mas você está dando alguns passos, né? De alguma forma, o que desencadeia a depressão, no teu caso, foram as drogas ou a maconha, e depois isso só foi o início de um iceberg que, né, quase que te arrebentou. O dele foi um bullying, abandono, rejeição e senso de amor e de aceitação na família que estava bem longe daquilo que você esperava. Chegou um momento, como eu estava tomando medicamento muito forte, eu não estava conseguindo trabalhar, estava muito difícil. Meu pai até tinha me tirado da linha mesmo, com o mecânico, e tinha me colocado lá dentro no escritório. Fica aí trabalhando aí, dá um ar na cabeça, né? Vai fazer alguma coisa. E eu não mesmo assim, eu não estava aceitando os remédios, não estava aceitando, fui lá, eu vou parar. Vou parar com os remédios, vou parar. Não tomava mais, não avisei ninguém, assim, e simplesmente parei com os remédios, sem desmame nenhum, né? Que a medicação você tem que... Como ela foi liberada pelos médicos, você não, você tomou isso por conta própria. Não, e os remédios e o medicamento da depressão você tem que desmamar, né? Você tem que ir colocando um remédio mais fraco, e mais fraco, até você tirar ele 100%. Então eu tirei os remédios e a depressão veio mais forte ainda. Então eu comecei a ter crises de choro de novo, entende? E comecei a ter muitos pensamentos de suicídio, muitos mesmo. Em casa eu chegava, às vezes nem ia para casa, minha esposa ficava me ligando, eu parava o carro e ficava chorando. Comecei a ficar rebelde. E então eu simplesmente, um dia indo para academia com o meu irmão, de manhã, ele passou a me pegar em casa, eu passei a pegar ele na casa dele, fomos para academia, eu simplesmente fechei um rapaz no trânsito, eu já totalmente, né, ruim mesmo, tinha tido uma crise a noite inteira, entende? Chorando a noite inteira. Indo, ele falou, arranjei encrenca com o rapaz, xinguei o rapaz e comecei uma briga com o meu irmão. Meu irmão, a gente começou a discutir, e ele falou assim, quem que você pensa que você é? Pra você ser assim, pra você brigar, pra você ser desse jeito. E eu simplesmente, aquilo entrou dentro de mim de uma forma, de um jeito, que eu deixei ele dentro da academia, entende? Peguei o carro, saí, voltei pra casa, peguei uma faca, peguei 2 cartelas de remédio e saí. Saí sem rumo. Com o carro, peguei a BR e fui tomando remédio. Fui meio tomando remédio, tomando, até ver aonde que eu ia parar. E aquilo lá foi me dopando, eu comecei a ficar, né, grogue assim, E nessa que eu tava indo, eu recebi e chorando muito, eu tava desesperado. Eu recebi uma mensagem no meu celular, Jesus te ama. E foi de uma cliente, Jesus te ama, ela mandou pra mim e eu falei, não, Jesus não me ama. Jesus não me ama, eu quero tirar minha vida. E continuei, tomando remédio, e ela tentando me ligar, até que eu parei o carro num posto já, sem ter força nenhuma. Eu peguei a faca na mão, ela me mandou uma mensagem, um áudio assim, tenta pelo menos pedir ajuda. Ela mandou pra mim. Isso parou uma senhora do meu lado com um carro, ela e o seu filho. E eu simplesmente consegui fazer assim com a mão e ela conseguiu me ver. Daí do SEAT eu fui parar no hospital, né? Daí lá eu acordei. Já entubado, né? Um tubo no nariz, tirando todo aquele remédio do meu estômago, fazendo a limpeza em mim. Coincidiu que nesse final de semana, era o final de semana do encontro de homens aqui, na igreja. E eu consegui no sábado vir, eles conseguiram me trazer, eu participei no sábado, a noite inteira. Eu tava com abstinência do remédio, né? Porque eu tomava um remédio que dá abstinência como se fosse de droga, né? E você tem que... Fiquei a noite inteira caçando ele. Noite inteira pela casa, procurando, não dormir. Minha esposa falou, vamos, você precisa ir. Eu falei, não vou. Não queria ir, fiz pirraça pra não ir. Antes do almoço, eles conseguiram me trazer.
Daí, almocei aqui na igreja, né? Passei a tarde, chorei. Foi Deus me abraçando, mas eu gritava. Eu gritava ali dentro. Parecia que Deus estava arrancando tudo aquilo de mim, assim. Mas aquilo, sabe, que estava me sugando, me tirando, sabe? E eu comecei a ficar alegre. Aquilo me arrancou, Deus me renovou de uma forma. Então, esse encontro para mim foi extraordinário. A pessoa que me atendeu no SEAT foi uma moça. Eles me deixaram no hospital e então lá depois que eu saí de lá eu vim pro encontro, né? Quando eu estava contando meu testemunho ali em cima, só continuando, logo que eu contei meu testemunho, eu desci, a moça que estava no SEAT, ela veio me abraçar. Ela estava na igreja? Ela estava na igreja. Uau! Nossa. Ela estava na igreja, ela veio me abraçar e assim, falou assim, Samuel, eu não acredito que você está vivo. E ela começou a chorar, a gente se abraçando, chorando ali junto. E eu me emociono até hoje de falar, né? Eu não acredito que você está vivo. Eu realmente estou vivo. Ela falou assim, Deus falou assim, você estando aqui é uma confirmação que Jesus me ama, que Ele tem um plano na minha vida, né? Então foi uma coisa extraordinária. Porque o que desencadeou essa coisa é você não tem valor, quem você pensa que você é, e de repente você encontra a pessoa aqui dizendo Jesus te ama, você... Meu Deus. Foi uma coisa extraordinária, assim mesmo. Foi um milagre, assim. Então foi uma coisa assim, mais linda, Samuel. Linda. Que coisa especial. Agora, Samuel, depois desse processo do teu encontro, você faz um ano que isso aconteceu, né? Um ano e... vai fazer em outubro, né? Foi em outubro do ano passado. Em outubro. E eu preciso realmente dar os parabéns a você e usar isso como um encorajamento. E de repente você olha para o Samuel e diz, 1 ano. E quantos outros poderiam estar aqui? E certamente tem muitos que venceram há 6 meses. E não importa se a pessoa venceu há 1 dia. Por quê? Porque a segunda-feira depois do encontro você já tinha vencido, mas você precisou se manter num processo de terapia. Você faz o tratamento até hoje? Eu procurei um especialista mesmo, um psiquiatra, que hoje eu faço tratamento no psiquiatra e com psicólogo. Né? Excelente. E não é uma medicação muito forte, igual eu tomava. Uau! Eu acho que isso é importante, porque é encorajador. O dela foi 4 meses, mas você continua aí 1 ano depois desse momento, desse surto, dessa tentativa de suicídio e de uma restauração através desse encontro com Deus. E você percebe já que você já está diminuindo a minha medicação. Tua medicação. Isso. E o que é incrível é que o Samuel está fazendo um esforço tremendo para abraçar a sua vida, a sua nova vida, né? Ele está aqui envolvido, tocando, servindo. Sua família é linda, por quê? Porque agora você tem outra qualidade de vida, outra visão a respeito da sua história, né? Isso. Hoje meu casamento é outro. Hoje eu tenho amizade com o meu pai. No meu trabalho é uma paz, uma alegria. Então, minha vida, assim, mudou completamente, né? Eu tenho a minha medicação que eu tomo, mas é uma medicação fraca, né? É para controlar a minha ansiedade. Uhum. Hoje eu sou outra pessoa, completamente, né? Isso bom. Depois que eu passei por uma transformação de Jesus Cristo. Amém, amém. Que bênção. Elielma, e agora a sua história, porque você disse assim, depois desses 4 meses ainda aconteceram algumas situações no meio do caminho? Sim. Então, eu já tinha parado de tomar os remédios por esse quadro de depressão e tudo mais, mas eu ainda não tinha acertado a minha vida, né? Eu já falo com Deus mesmo, entre outras coisas. Então, eu ainda estava nesse ciclo vicioso de continuar fumando e me relacionar de maneira errada e tudo mais. Até que eu pensei assim, não, sério, eu acho que não há outro caminho. Daí vou ter que voltar mesmo. Daí voltei a ler a Bíblia, voltei para a igreja, né? Para a igreja que eu digo assim, a congregar e tudo, mas eu ainda não tinha sido curada do vício. Então eu falei, então eu vou para a igreja, desse jeito mesmo, que se eu for esperar eu estar totalmente limpa, eu não vou conseguir. E aí eu fui para a igreja, daí rolou um processo lá, uma oração e tudo.
que aí eu voltei para casa e aquele dia eu não precisei fumar para dormir, nem outro dia, e assim, Deus me curou do vício. Então, essa parte do vício não foi a medicina, né? E foi Deus mesmo que me curou. Então, eu tive, assim, esse renovo. A minha família mesmo fala, nossa, diante de todas as coisas que você passou, você poderia ter surtado. Mas Deus me sustentou e tem me sustentado, né? Mas, no entanto, o ano passado, 2019, aconteceram algumas coisas com a minha filha, com a minha família e tudo mais, e que eu tive que voltar para a psiquiatria. Porque daí minha filha fazia acompanhamento, mas aconteceu um episódio, que eu acho que não é o momento de falar, e a médica falou para mim, olha, você vai ter que tomar medicação também para ansiedade, para você poder ajudar a sua filha. Ou seja, porque ela conhecia o meu histórico e ela sabia que a carga estava se tornando pesada, de novo, né? E eu precisava me medicar para poder cuidar dessa parte. Daí eu falei, então tudo bem, né? Comecei a tomar o remédio para ansiedade, né? Que eu achava que eu não estava. Mas eu já estava assim, dirigindo e virando no sinaleiro vermelho, essas coisas, a gente fica meio, né, com tantas preocupações. E aí eu comecei a tomar. Por que eu até estou comentando isso sobre a família? Porque no processo, quando a gente está passando por uma doença, a família é muito importante. Porque ou ela te resgata ou ela te afunda. Então, assim, eu já tive em outras oportunidades em um hospital psiquiátrico como visita, e eu via a família que acolhia o doente, que trazia as roupinhas, isso e aquilo, e a família que ficava ainda brigando com a pessoa que estava em surto. E aí você via assim, nossa, essa família vai afundar esse cara, essa pessoa, né? Mas porque é um processo muito importante e envolve muito a família. Então, se a família não é tratada para cuidar dessa situação, vai ser muito difícil que o paciente consiga sozinho, sabe? E aí eu comecei a tomar um remédio para ansiedade e recentemente eu estava ficando muito irritada, uma irritação assim que não era de mim. E aí eu fui em alguns especialistas e fui no psiquiatra, né, para ver. E o que ele me disse? Você está tendo ansiedade a 1000, mas eu não tenho motivo, não estou com motivo nenhum para ansiedade. Eu estou tomando remédio, mas foi a hora de trocar o medicamento. E aí eu tomei outro medicamento, né, e em um dia aqueles sintomas horríveis passou. Então, assim, eu não estava numa depressão, mas, assim, às vezes você não consegue dedicar sua vida no trabalho, com a família, até mesmo na igreja, porque você está com um probleminha, que você às vezes está ignorando pela falta de maturidade ou conhecimento ou até um preconceito. E eu fui e me sinto super bem, ótima, tomando um remédio para ansiedade. Isso não está dizendo que eu não tenho fé. Isso não está dizendo que eu não estou no plano de Deus porque eu sou uma pessoa que toma um remédio. E tem que fazer o desmame. Porque eu também já cometi essas loucuras de parar porque, não, estou me sentindo bem, Deus me curou. Então, assim, hoje eu tomo remédio para ansiedade e estou super bem com isso. Não vejo problema nenhum e não me tirou nenhuma sensibilidade espiritual por isso, sabe? E eu incentivo. Tá com algum problema? Vai procurar. Às vezes pode ser um hormônio, né? Que nem já ouvi nos seus vídeos, eu também pensei que era, mas não era. Era uma crise de ansiedade por um motivo que eu não sei, por alguma pressão que eu também não sei. E eu tô aqui. Então, na verdade, eu até quis comentar que mesmo depois de tudo que eu passei, eu estou tomando remédio hoje, porque, assim, é normal. E a gente tá vindo numa geração que cada vez mais é normal. Antigamente não era assim. Eu até brinco assim, nossa, acho que na época dos meus avós, dos meus pais, se a gente tinha algum tipo de crise, uma varinha já resolvia. Hoje em dia, não. E mudou, né? Quantos jovens nessa faixa etária de 16, 17 anos têm a TDAH, ansiedade? E tudo bem, vai ter que se adaptar, né? Antes a gente não tinha o celular e outras coisas, agora você não vive sem o celular, então o mundo muda e a gente precisa acompanhar. Então, eu acho que é isso. Muito bom. Olha, eu quero agradecer vocês porque abrir o coração, abrir a vida como vocês fizeram aqui, sem nenhuma reserva, certamente se me tocou, eu tenho certeza que tocou muitas pessoas, porque a história de vocês é uma história inspiradora. Até porque não é uma história, como a gente disse em algum dos nossos encontros aqui nessa mesa, que não é uma história de propaganda de margarina de televisão. É história real, é vida, enfrentamentos que são duros, de choro, lágrima, de desespero, de abandono, de deixar filhos e ao ponto de fazer um processo de restauração na sua própria história, pegando a corda que Deus lançou. A tua corda foi um sonho numa noite, a tua foi uma cliente que te ligou naquele momento
e na grande misericórdia de Deus, no caminho de cada um, Deus resgatou vocês, Deus curou e Deus colocou vocês num processo e vocês foram muito sábios de não ignorarem que Deus, em toda essa história, Ele poderia ter feito assim, porque Deus é poderoso e Ele faz. Minha esposa sempre diz que Jesus, quando esteve nesse mundo, Ele andou uma vez apenas sobre as águas. Todas as outras, Ele pegou um barco. Isso quer dizer o quê? Que existe algo sobrenatural que acontece, mas na maioria das vezes Deus usa os processos. Deus usa os médicos, Deus usa os psicólogos, Deus usa os medicamentos, Deus usa a gente, uma rede de apoio, uma igreja, a família, e vocês falaram tão bem sobre isso, a importância de uma família, ou levanta ou afunda alguém, né? Um grupo de pessoas que pode dizer assim, anda com a gente, vem junto, vamos vencer isso junto. Por quê? Porque dizer que você, a expressão que você usou, né? Você precisa se ajudar. Você precisa de gente que te ajude. E eu acho que esse é um ponto chave para essa história. Como igreja, eu quero falar para vocês, sabe, gente, o evangelho se tornou muitas vezes apenas um chavão para que as pessoas pudessem encontrar um Deus que é imaginário. Às vezes um Deus que é juiz, que está o tempo todo esperando você errar para Ele te disciplinar, ou um Deus que não se importa, um Deus que não está com você no momento das suas maiores crises. E esses testemunhos, essas histórias de vida são provas de que aonde você está, talvez no momento, e não, quando eu digo não importa, eu quero dizer assim, não tem total importância como isso desencadeou. O que é importante é que existe uma esperança para que você possa retornar para a sua identidade, para a vida feliz, para o lugar que Deus tem para você. Talvez a sua história seja andar sobre as águas, mas quem sabe, e eu te digo com maior convicção, Jesus pega o barco com você e Ele pode te conduzir a um psiquiatra, a um psicólogo, a uma rede de apoio, pessoas que vão ajudar você nessa jornada. Eu creio que esse tempo é uma corda de esperança para essas pessoas que estão assistindo juntamente com a gente isso. E eu quero declarar sobre você e sobre toda a sua história que esse é um recomeço. Lembra como foi a pessoa que ligou para o Samuel, como foi o sonho da Elielma? Esse vídeo pode ser a âncora de esperança para você colocar o seu barco num lugar seguro, colocar a sua vida num ambiente de paz. Vem com a gente pode te ajudar, a gente pode fortalecer sua vida, a gente pode crescer junto e a gente pode caminhar para uma nova história. Então, de alguma forma, nós temos aqui os contatos, as redes sociais, você pode encontrar a gente. Queremos ser uma família que se importa para você. Deus abençoe.